desejando vir a tornar-se muitos, criar de si muitas formas, Deus meditou. Ao meditar, criou todas as coisas. Mas antes de surgir a criação, Deus existia como não manifesto. Do não manifesto foi criado o manifesto. De si, ele criou a si mesmo. Ao criar todas as coisas, penetrou em tudo. Ao penetrar em tudo, tornou-se aquilo que tem forma e que não tem forma. Tornou-se aquilo que pode ser definido e que não pode ser definido. Tornou-se aquilo que possui apoio e aquilo que não possui apoio. Tornou-se aquilo que é consciente e que não é consciente. Tornou-se aquilo que é grosseiro e aquilo que é sutil. Ele tornou-se todas as coisas, portanto os sábios o chamam de real. Ao criar-nos, ele nos espalhou pelo mundo, como quem semeia jogando as sementes ao vento. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. O vento é como Deus visível, brincando com as folhas e com as nuvens. Mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por medo de Deus, o vento sopra e o sol brilha. E então podemos germinar e florir, vivendo uma experiência terrena. Em nossa existência, há grande fragilidade. E quem poderia viver, quem poderia respirar se esse abençoado eu, que é Deus, não habitasse o lótus do coração? Pois é Ele que dá alegria. Quando por meio da meditação você encontra sua existência e a harmonia do eu, que é Deus, que é o alicerce da vida, que está além dos sentidos, que não possui forma, que é inexprimível e está além de todos os predicados, então, sozinho, você transcende o medo e as ansiedades. Enquanto existir a mais leve ideia de separação de Deus, haverá medo. Todo aquele que se julga sábio, mas não se reconhece em Deus, Deus, que é quem afasta todos os medos e toda a ansiedade, aparece então como o próprio medo. Por que então devemos nos preocupar? Porque está escrito que por medo de Deus, o vento sopra e o sol brilha. Por medo dele, Indra, o deus da chuva, Agni, o deus do fogo, e Yama, o deus da morte, executam suas tarefas. Quem poderia então viver, quem poderia respirar, se esse abençoado eu, que é Deus, não habitasse o lótus do coração? Ele é o que dá alegria. Sejamos então, em nossa meditação, como um dente de leão, a mais simples das sementes espalhadas pela terra, que quando germina e cresce, se abre ao ser tocada pelo sol, que é Deus, e ao se abrir, cumpre o seu papel e se doa para a abelha generosa, porque até a menor e mais insignificante das plantas possui o néctar precioso da vida, que vem da criação. Perceba a Deus no lótus do seu coração, e então deixe que o vento sopre e te liberte. E se libertando dos desejos, das angústias e dos medos, perceba a alegria daquele que se reconhece em Deus, uma alegria que não pode ser expressa em palavras. Ao meditar sobre Deus, como liberdade, você será livre. Ao meditar sobre Deus como felicidade, você será feliz. Porque aquele eu dentro de você é o mesmo eu que está no sol, no vento e na mais simples das criaturas. E então, de olhos fechados, repita em seus pensamentos: eu sou esse eu sou vida imortal, eu sou nascido do Espírito e pelo vento posso me deixar levar, pois esse mesmo Deus que está no lótus do meu coração está no vento. E com este firme pensamento, a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Deus. Om Namo Bhagavate Shivanandaya.